Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós nos encontramos então nesse 21º domingo do tempo comum e que a igreja nos propõe como evangelho, Mateus no capítulo 16, versículo 13 a 20. E o contexto desse evangelho é o seguinte: Jesus está em Cesareia de Filipe e Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que dizem os homens ser o Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, é um título que Jesus ele retoma lá dos profetas antigos de Israel, como por exemplo do profeta Ezequiel, para referir-se a si mesmo, Filho do Homem, lá do hebraico Bar Enarra. Para a gente poder entender o que Jesus está perguntando, o que dizem os outros, os homens, aí o povo por aí, quem eu sou? E aí começam a vir as mais diversas opiniões. Mestre, uns dizem que é Elias, que é Jeremias, alguns dos profetas, até mesmo João Batista, que ressuscitou. João Batista tinha acabado de ser executado. Ou seja, os homens vão dando opiniões sobre Jesus, como até hoje também. As pessoas vão dando opiniões, assim, descabeçadas sobre Jesus. Não o Jesus dos evangelhos, não o Jesus que é crido, pregado pela Santa Igreja. E depois de ter feito essa pergunta e recebido as mais variadas respostas, Jesus recebe a resposta acertativa de Pedro: Tu és o Cristo, tu és o Machia, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui está uma profissão de fé que Nosso Senhor colhe dos lábios de São Pedro. Tu és o Cristo, tu és o esperado de Israel e ao mesmo tempo és o Filho do Deus vivo. Proclama a messianidade de Jesus, proclama a sua humanidade e proclama também a sua divindade. Tu és Deus feito homem. E aí Jesus se volta para Pedro e diz: Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, Bar-Ioana, Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelaram isso. Ou seja, isso não é fruto das suas elucubrações, mas foi meu Pai que te revelou. Por isso eu te digo, se você me diz quem eu sou, pelas luzes do meu Pai, eu digo quem sois vós e será. E Jesus muda o nome de Simão para Kefa. Kefa que significa pedra, que significa esta pedra, ou seja, Pedro vencer essa pedra visível dentro da igreja, porque Jesus é a pedra invisível. A pessoa de Jesus Cristo, a pedra angular da igreja, como diz o Salmo 117, mas que assume visibilidade na pessoa de Pedro, e principalmente na sua profissão de fé. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre a minha pessoa refletida na tua pessoa. Sobre aquilo que o Espírito Santo te inspirou para que dissesse, porque te foi revelado pelo meu Pai. Então, Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus dará a Pedro nesse momento também o poder das chaves. Nós contemplamos a figura de Pedro, essa figura débil, mas ao mesmo tempo também tão cheio de ímpeto, de amor por Jesus. São Pedro depois que vai dizer para Jesus que vai morrer por ele, não, na última ceia, e depois vai negá-lo lá no Sinédrio, lá no momento que ele está se aquecendo na fogueira, diante da empregada do Sinédrio. São Pedro que vai estar com Jesus nos momentos principais, seja no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, Pedro, Tiago e João, também seja, também nós podemos dizer que está com Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsemane também, no Monte da Transfiguração e no Monte da Desfiguração. Está lá Pedro. Pedro depois que vai pregar com força, mais de 5.000 pessoas vão ser convertidas, cheio do Espírito Santo, depois de Pentecostes. São Pedro que vai acolher os primeiros gentios, na pessoa de Cornélio, para o seio da igreja, porque até então só tinha aqueles que eram da raça dos judeus. Este São Pedro que Jesus vai depois chamar de Satanás. Vai para trás, Satanás, como nós vamos ver em Mateus 18. Você não tem o pensamento dos homens, mas o pensamento de Deus, mas dos homens, quando São Pedro tenta corrigir Jesus. Esse Pedro que Jesus deu as chaves e que depois evangelizou em Jerusalém, foi em Antioquia, chegou até Roma, e na época do imperador
Nero, Caio César Nero, foi martirizado, foi crucificado de cabeça para baixo. Diz a tradição que quando começou as perseguições, ele saiu fugido, né? E quando ele está indo embora, já saindo dos arredores de Roma, ele se encontra com Jesus. Jesus está com uma cruz às costas e ele pergunta, diz a tradição em latim, né? Qual vades, ó Domine? Onde vai, Senhor? Eu irei para Roma, Pedro, para ser crucificado. E Pedro, então, ele cai em si, volta e diz aos seus vergudos, aos seus carrascos, eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele acaba sendo crucificado de cabeça para baixo. Nós contemplamos na pessoa do Papa, no Bispo de Roma, o sucessor do apóstolo Pedro. Então, depois de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano, e assim vai indo essa sucessão histórica, fidedigna, até chegar no 266º sucessor do apóstolo Pedro, que é o Santo Padre, o Papa Francisco. Mas essa pergunta de Jesus é uma pergunta que nós devemos fazer para nós. Por quê? Porque todas as religiões têm opiniões variadas sobre Jesus. Então, Jesus para os muçulmanos é meramente um profeta, chamado Isa Messi. Para os judeus, nem isso. No Talmud, Jesus é mesmo tido por feiticeiro. Para outras religiões, por exemplo, como para os adventistas, perdão, para os testemunhos de Jeová, Jesus nem Deus é. Se nós vamos pegar, por exemplo, também para os espíritas kardecistas, Jesus é o governador espiritual da terra, o mestre espiritual. Mas de fato, quem é Jesus? Porque isso são apenas meramente opiniões. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus e verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, que por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, se encarnou no ventre de Maria sempre virgem, viveu 33 anos sobre a terra, nos ensinou como devemos viver para agradar ao Pai, e ao termo da sua vida morreu pregado na cruz para nos salvar, para dar-nos a possibilidade de depois da nossa morte entrarmos no reino dos céus, que ressuscitou ao terceiro dia, que apareceu 40 dias ressuscitado para os seus apóstolos e discípulos, e ao cabo disso subiu para o Pai e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Jesus que está na Eucaristia, esse Jesus que aguardamos a sua segunda vinda gloriosa. Essa é a fé da igreja, como diz João no capítulo 1, no versículo 14, et verbum carum factum est, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse Jesus que você deve acreditar e aceitar. Então essa é a primeira pergunta e a primeira resposta que você deve responder de todo o seu coração. Mas a segunda pergunta é, quem é Jesus para você na sua vida? Jesus é teu Senhor? Jesus é teu Salvador? Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer mudar a sua existência. A sua vida tem que girar totalmente em torno de Jesus, das suas palavras, da sua vida, do seu Evangelho. Devemos viver de Jesus Cristo. Jesus, meu Senhor. Você tem que aceitar Jesus na sua vida. Jesus, Deus tem filho, não tem neto. Isso aqui é uma analogia para dizer que é salvação individual. Segunda coisa, Jesus, seu Salvador. É Ele que te salva. Se nós, depois da nossa morte, irmos para o céu, não é porque meramente fomos bons, porque fomos pessoas agradáveis, que fazemos o bem para as pessoas. Não. Nós vamos ser salvos, porque Ele nos salvou, porque Ele é bom, porque Ele morreu por nós. E se nós não cometemos grandes pecados, e se nós chegamos a ter os nossos pecados perdoados depois de cometidos, é porque Ele nos salvou, porque Ele é o nosso Salvador. E Jesus Cristo quer te salvar, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele quer entrar na sua vida. E nós vamos ser salvos à medida que nós nos assemelharmos a Ele, à medida que Ele entrar na nossa vida e fazer todo esse processo de mudança, à medida que nós nos configurarmos a Ele, a sua vida, a nossa vida, aqui entra a ação do Espírito, se assemelhando cada dia mais, pela nossa aproximação, pelos nossos sofrimentos, pela nossa união, à vida dele, à sua morte, à sua ressurreição. Quem é Jesus para você? Que Deus eterno e poderoso te abençoe e te guarde pela Virgem Maria, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos.